Cuidar da alimentação não deveria ser sacrifício. E hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre isso. Comida de verdade. Comida que faz sentido, comer com propósito. O que a gente quer aqui é conversar sobre essa comida, aquela que nutre, que dá vida, que muitas vezes é o sentido do nosso dia a dia, da nossa rotina e que faz com que o nosso alimento também seja um propósito. Hoje a gente está aqui com a nutricionista Aline Murara e a gente vai conversar sobre isso. Ela também é moradora de Jaraguá do Sul, especialista em gastronomia funcional, e a Aline traz um olhar prático e inspirador sobre como transformar a alimentação em algo simples, prazeroso e acessível, fugindo da lógica, o que pode e o que não pode comer, e se aproximando do que realmente importa. Comer bem, comida de verdade. E antes de começar, é importante a gente lembrar, né, Aline? Essa não é uma conversa sobre dietas específicas ou restritivas. A gente está falando aqui de comida de verdade para todas as pessoas. Então, para aquelas pessoas que esperam encontrar nesse podcast dicas para maratonistas ou para aquelas pessoas que têm uma dieta específica, não vai ser aqui. Mas a gente vai falar de como essa relação com a alimentação ela pode ser algo prazerosa. Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. Obrigada. E fazer parte também dessa história do Jaraguá Mais Saudável, que tem como premissa trabalhar com um dos pilares, que é o comer, para as pessoas trazendo essa alimentação mais saudável que a gente diz. Obrigada, eu que agradeço o convite, Amanda. E, Aline, a gente inicia, né, pensando sobre essa questão da alimentação saudável. Muitas vezes a gente já pensa, é uma dieta restritiva. Posso comer pão, não posso comer pão, posso comer arroz, não posso. E a gente vê que muitas vezes, dependendo das redes sociais que a gente utiliza e dos livros que a gente lê, etc., a gente sempre fala muito dessa questão do que pode e o que não pode. Mas, afinal, o que realmente significa quando a gente fala de comida de verdade? Então, Amanda, hoje a gente também tem muito acesso à informação e muitas fontes diferentes de informação que nos deixam muito confusas, né? E essa questão de comida de verdade, eu acho que a gente pode olhar um pouquinho lá para os nossos ancestrais e entender como eles se alimentavam naquela época. E para mim isso é comida de verdade. São os alimentos frescos, os grãos, o arroz, carne, ovos, esses alimentos que vêm da terra, os alimentos coloridos, sem restrições. Exatamente, perfeito. E a gente sempre fala, né, que quando a gente olha para os nossos antepassados, para nossa própria família, quando a gente vai olhar para os nossos pais, os nossos avós, eles tinham muito essa coisa da comida, de mais descascar e não desembalar, que é aquela frase bem clichê que a gente já conhece, né? E nos dias de hoje, que a gente sabe que muitas vezes isso tem uma dificuldade, né, por diversos motivos, principalmente pela acessibilidade, muitas vezes de uma opção de uma comida mais saudável, né? O que a gente pode ver sobre isso, assim, o que a gente pode conversar sobre essa questão desse alimento saudável de uma forma acessível também? Eu acredito que formas de oferecer isso, né? Em questão de trabalhos com a população mesmo. Ensinar e educar, que é o que vocês já fazem no Jaraguá Mais Saudável, em todas as áreas que vocês abrangem, fazer assim como a comida. Levar informações, falar sobre as substituições dos alimentos. E falando dessa parte de ancestralidade, a minha mãe, ela sempre fala, na nossa época a gente via o chocolate, a bala em Natal, em Páscoa, e hoje, com a indústria, a gente tem acesso muito fácil, muito barato a esses alimentos. Não são mais alimentos pontuais. Então, fazer as pessoas entenderem o momento de consumir esses alimentos e oferecer essa informação sobre substituições
refeições e não retirar esses alimentos. Vai comer um bolo, que farinhas que a gente vai substituir, qual é a gordura que a gente vai substituir, ao invés de comprar pronto, fazer em casa, sem os conservantes que ficam lá na prateleira. Então, é uma questão de informação mesmo, de Perfeito. cultura. Perfeito. Aqui em Jaraguá a gente tem uma característica muito nossa local, que nós temos as hortas comunitárias, né, do programa Germinar da prefeitura. E a gente tem em torno de 40, 50, não vou confirmar Ai, que o legal. número agora, mas que são hortas comunitárias com diversos produtos que vêm, inclusive, né, a prefeitura entrega esses produtos para que as pessoas tenham acesso a essas comidas, que isso também é uma forma de pertencer àquela comunidade e também ver a produção disso, né? Que muitas vezes, pelo movimento de vir para a cidade, isso se perde e a gente mais vai ao supermercado do que desenvolve nosso próprio alimento, né? E dentro do teu consultório, assim, dentro do teu dia a dia, da rotina, às vezes tu deve se apresentar e dizer, eu sou nutricionista, as pessoas já devem chegar contigo e te perguntar, eu tenho dúvidas sobre tal alimento. Isso acontece, né? Acontece muito. E muitas vezes as pessoas associam a questão do o que eu posso ou o que eu não posso comer, o que abrir mão da minha alimentação, e como que tu trabalha em relação a isso? Eu trabalho muito por uma mudança consistente de hábitos, porque hoje a gente entende que as pessoas muitas vezes procuram um nutricionista por conta da estética, e eu vejo claramente que a estética é uma consequência. Que se você mudar os seus hábitos alimentares, a sua saúde vai melhorar e a estética vai ser uma consequência, né? E é isso que eu tento na nutrição, Amanda. Bom, você trabalha com a área da saúde, a gente precisa ser muito mais do que só a pessoa que orienta sobre a comida. A gente tem que convencer a pessoa, a gente tem que explicar e fazer a pessoa entender os benefícios que ter essa mudança na consistência e nos hábitos de vida vão ter não só para a pessoa, mas quanto para a família. Então, é uma orientação dupla ali, uma orientação do que vai trazer de benefícios e uma orientação quanto aos alimentos, né? E fazer a pessoa entender o que é um índice glicêmico, o que é o glúten, o que é o leite, para quem faz mal, e ter essa individualidade também, né? Sair do coletivo, ir para a individualidade e fazer as pessoas entenderem quais são os benefícios que elas vão ter com essa alimentação. Perfeito. E a gente sempre fala, né, em outros momentos a gente conversou sobre isso também, o quanto o alimento ele agrega, né, a comida de verdade ele agrega. A gente fala, no aniversário tem, o aniversário, né, tem uma festa de Natal, todo mundo em volta da mesa e conversando. Então a comida ela também é uma Isso é forma maravilhoso, né? coletiva, exatamente. Ela é uma forma de agregar as pessoas, né? Antigamente todo mundo se reunia em volta da mesa Sim. para compartilhar as suas alegrias, né? E essa alimentação, essa forma coletiva da relação com a comida, a gente sabe que muitas vezes quando a gente vai falar dessa relação com a comida, ela tem os aspectos positivos, que depois tu pode compartilhar com a gente, mas ela também tem alguns aspectos negativos e muitas vezes dizem, eu coloco as emoções no meu prato, né? Se tu quiseres compartilhar com a gente sobre isso. Claro, a alimentação hoje, ela tá nessa parte de comemorar. Passei no vestibular, é o aniversário dentro da empresa, tem aquela comida arada. E tem o outro lado das pessoas que, quando também estão tristes, vão para a comida. E a gente perceber o que a gente precisa, né? Quando a gente está triste, quando a gente está cansado, será que realmente a gente precisa de comida? Ou a gente precisa se hidratar, ou a gente precisa descansar, ou a gente precisa dormir? E pensando nessa parte de comemoração, as comemorações são maravilhosas. É um merecimento para a gente comemorar. E confraternizar
é bíblico isso, né? Jesus já se reunia na mesa com os seus discípulos para ter Perfeito. esses momentos. E esses momentos, eles não podem ser excluídos da nossa rotina, mas esses momentos, eles também podem ser comemorados com comida de verdade. Um próprio churrasco, por que não? Um churrasco, uma saladona, uma salada de batata, alguém faz um bolinho caseiro, certo? E em momentos de exceção, também poder ter a consciência de que vai fazer uma refeição saudável e depois vai comer um pedaço de bolo no aniversário, vai poder comer tomar um drink para comemorar, não tem problema, mas são as exceções. Eu vejo, meu marido começou na empresa dele com essa história de saudável, fizeram uma área de descompressão, isso e aquilo, aí toda sexta-feira tem bolo de aniversário, eu falei, mas isso aqui a conta não fecha, né? É verdade, amor, então vamos conversar lá na empresa que vai ser uma vez por mês. Aí naquela uma vez por mês, cada um leva um bolinho, a gente comemora uma vez por mês os aniversários, não deixa de confraternizar e não está danificando a alimentação de ninguém. Ter essa consciência já dentro das empresas, dentro dos locais que você convive. E eu acho que nós, como profissionais da saúde, e você que está nos escutando, que tem um pouco de consciência, um pouco de informação, também pode ser a primeira pessoa a levantar a mão e falar, opa, eu vou ser a pessoa a dar essa ideia. Eu vou ser a pessoa no meu grupinho de amigas da jantinha semanal de falar, gente, vamos mudar um pouco aqui os nossos hábitos, não restringir o que a gente vai comer, mas que tal a partir de agora a gente fazer um prato com comida de verdade, ou trazer uma sobremesa mais saudável, se desafiar, ao invés de a gente pedir a comida, vamos cozinhar em casa, que a gente sabe o que a gente está usando. Então tem tudo isso. E isso não é cortar, né, Amanda? E isso é continuar confraternizando. São pequenas mudanças que lá no final vai fazer diferença. Exatamente, perfeito a tua colocação. E eu sempre digo, e eu acredito que agora tu me confirmou a minha frase, que o alimento, essas exceções de comemoração, principalmente no mundo corporativo, né? Sim. Isso a gente vê, é aniversário Sim. todos os dias de alguém. Empresas grandes têm sempre aniversário, sempre tem os salgadinhos e etc. O problema não é o salgadinho, não é o bolo, não é essa Exato. situação. O problema é quando essa exceção ela se torna uma regra cotidiana. E a gente coloca isso como algo do dia a dia, né? E quando vê, a gente está trocando um arroz, um feijão, uma salada e uma carne, um frango, um peixe, um ovo, por um salgado, né? E isso se torna rotina e aquele cuidado que a gente deveria ter com o nosso corpo, com o nosso organismo, ele tá ficando aquém. Porque eu tenho mais prioridades em relação ao tempo do meu trabalho, muitas vezes, do que com a minha alimentação. E essa rotina desse cuidado, que também tem que ser colocada a alimentação, como que a gente pode dar dicas simples de como que as pessoas podem se organizar nas suas rotinas, entendendo que tem diferentes contextos, mas que elas contemplem essa questão da alimentação? Eu até vou comentar, fazer um comentário sobre o que tu falou no meio e a gente volta aqui Claro. para essa dica. Até porque esse lance de trocar a refeição, né? Um corpo bem nutrido que come ovo, arroz, feijão, salada, é um corpo que quando você se alimenta de uma forma não tão saudável, está tudo bem, porque o teu corpo tem esses nutrientes. Agora, quando tu começa a substituir por essa alimentação que já não é saudável, né, que é ali um lanche que tem esses alimentos que não são mais saudáveis, a energia já cai, não é um corpo bem nutrido, vai refletir no teu rendimento do trabalho, no teu humor, no intestino, no teu sono, isso está tudo interligado, a gente não consegue mais separar. Tanto que vocês no Jaraguá Mais Saudável abrangem todas as áreas, porque não tem como separar, né? Exatamente. E eu sempre falo, até às vezes eu estou conversando com com o meu público ali pelos stories, você não sabe como começar? Comece pegando um papel e uma caneta. É simples, é barato, todo mundo tem em casa, né? Como é que eu vou organizar minha rotina? Essa semana, segunda-feira, escreve lá no papel, segunda-feira, como é que vai ser meu dia? Segunda é o dia de eu ir para academia? Segunda eu vou almoçar na empresa? Ou segunda eu vou almoçar em casa? Segunda-feira, coloca lá, lanche, maçã.
Aí um dia antes, no domingo, você já viu o que você programou para esse dia. Já separa a maçã no domingo à noite, para não sair segunda já com o cabelo todo esbaforido lá e esqueci o lanche. Já tá ali, faça um cronograma, vá fazendo essas mudanças pequenas. Tire um dia da semana ou do fim de semana para deixar algumas coisas organizadas. Mas eu não gosto de cozinhar. Gente, cozinhar é um ato do amor, não precisa fazer pratos exuberantes, mas colocar um frango ali na panela de pressão e ter cozido em casa, que vai durar ali 4 dias na geladeira, para quando chegar daquele frango, misturar um molho de tomate e cozinhar o macarrão. Ou misturar o molho de tomate e misturar com arroz. Fazer um pré-preparo, deixar as coisas já organizadas na geladeira, um macarrão cozido, um arroz cozido, um franguinho desfiado, uma carne moída e folhas higienizadas. Pode deixar até uma cenoura ralada. Se você fizer isso, que dura 2 horas da sua semana inteira, você já vai conseguir ter uma rotina mais saudável. E com esse cronograma, papel e caneta, não precisa nem comprar um planner bonito, com um logo, com isso, com aquilo. E escrever: segunda vou fazer o lanche no trabalho, levar maçã. Terça vou almoçar na empresa, escolher arroz, feijão, carne e uma salada. Quarta-feira eu vou ter a reunião lá em tal lugar. Levar uma banana que é fácil de descascar, não precisa higienizar. São coisas simples e fazer realmente uma mudança de cada vez. Não se sobrecarregar. Exatamente, eu acho que é isso. perfeita a tua colocação e esse planejamento, ele também vai impactar diretamente na questão financeira. Porque no momento que a gente se organiza nessa lista, nessa organização, a gente vai ao mercado, vai numa feira, compra os produtos e organiza nosso cardápio para a semana, para a Total. família, a gente evita com que, eu tô com fome agora, vai em qualquer lugar, compra qualquer coisa. Mas se tu tem essa organização prévia, tu já tem um impacto economicamente também, né? Com certeza. Hoje, nós já temos muitos produtos saudáveis ou até fake saudáveis, embalados, que são muito caros. E muitas vezes as pacientes chegam no consultório, porque comer saudável é comer caro, porque tem que comprar lá o pó daquilo, isso. Não, é o básico que funciona. E a gente precisa começar pelo básico, organizar nossa rotina para depois, mais para frente, se quiser ter ali, né, um luxinho ou outro de adquirir algum desses alimentos que os pacientes acham que é mais caro, mas que eles não são necessários, eles não são primordiais para uma mudança de hábito e para uma alimentação saudável. E no cálculo final, o que você... Né? A gente nem está falando lá para frente de economizar em farmácia, que isso aqui daí já é um assunto polêmico e é um assunto que também lá na frente a conta não fecha, né? Mas hoje a gente... o impacto financeiro realmente de ter uma alimentação mais saudável, a conta fecha, tá, Amanda? Exatamente. E claro, né, falando economicamente, mas como tu comentaste, de farmácia, de doenças, a gente tem muitas doenças que elas são preveníveis pela forma que a gente se relaciona com a nossa comida. Hipertensão, diabetes, né? A própria obesidade. A própria obesidade, que muita gente não entende que é uma doença e é uma doença. É uma doença e a gente está assustada agora com os novos dados da Vigitel, né? Que pela primeira vez tem mostrado que a obesidade superou os dados de desnutrição. Olha só. A gente chegou a 57,9% de adultos com excesso de peso e 25,9% de obesidade. Quando a gente olha para as crianças, esse índice de sobrepeso e obesidade tem cada vez mais se elevando, né? E isso é uma coisa que nos preocupa muito. Muito, por isso que ele se torna um problema de saúde pública, porque a gente sabe que os efeitos dessa relação com o alimento, ele tem uma implicação direta com essas doenças crônicas que a gente citou tão logo, né? Que é a hipertensão, a diabetes, como muitas outras. E quando a gente fala da criança, né? A criança, ela depende dos pais, dos responsáveis, enfim, de quem cuida dessa criança para se alimentar. E por muitas vezes no meu consultório, quando eu via alguma criança, né, com alguma situação, ou com sobrepeso ou com obesidade, eu
conversava com essas famílias e perguntava, né, o que essa criança está comendo. Ah, ele só come a marca X do iogurte. Ah, ele só come um salgadinho. Ele só come a bolacha recheada. Mas quem oferta para ele, né? E como a gente poderia trabalhar com essas famílias, jamais culpabilizando-as, Sim. mas ensinando elas como fazer essa oferta para essas crianças que seja uma oferta saudável de tudo isso que a gente está falando aqui. O exemplo arrasta, né? Então, eh, essa questão de chegar no consultório, eu já me deparei várias vezes. Criança tem 4 anos, ai, mas ele não quer comer comida, ele só come a bolacha, mas ele tem dinheiro, vai lá no mercadinho e compra. Como que funciona essa logística? E a gente precisa fazer um trabalho muito grande de conscientização com esses pais, né? Começando pela alimentação desses pais. Esses dias eu e o meu marido, a gente estava almoçando até aqui no Baipendi, e a gente estava sentado na mesa, o pai tomando coca, o filho recebeu um suco de laranja e começou a fazer birra. Não, quero coca, quero coca, quero coca. Daí o pai até olhou pra gente e fez assim, ó, né? Putz, como é que eu vou obrigar o meu filho a tomar o suco de laranja se eu tô tomando coca? Então a gente realmente precisa começar com essa conscientização com os pais, em primeiro, não ter esses alimentos em casa. Porque hoje, com essa vida social que a gente tem, e a gente sai, passeia, vai ali na Via Verde, dá o sorvete para o teu filho no final de semana, dá o biscoito que ele gosta no final de semana, leva no aniversário, não fica fazendo tortura na cabeça do teu filho que não vai poder comer um bolo, que não vai poder comer um brigadeiro, mas deixa para esses momentos. Então, conscientizar os pais que esses não são alimentos de verdade, que esses alimentos eles não precisam estar dentro de casa todo dia, eles não precisam fazer parte do rancho, do mercado, que dentro de casa são esses alimentos. Faz o bolo em casa. Faz um bolo com a batata doce, um bolo de cenoura, um bolo com açúcar um pouco mais saudável, coloca uma farinha ali, orientar a introduzir as fibras junto a esses alimentos, coloca ali uma farinha de linhaça. Então, fazer essa conscientização de tirar esses alimentos de casa, ensinar eles a substituir e até de um jeito mais lúdico oferecer. Porque quando a criança é bem pequenininha, na introdução alimentar, se a gente conseguiu pegar esses pais antes da introdução alimentar, ótimo, porque essa criança ela já vai crescer sabendo que o bolo que tem em casa é o bolo normal, não é assim, ai filho, agora eu vou fazer um bolo saudável para você. Não, esse é o bolo e pronto. Esse é o bolo de verdade que você come. Esse é o suco de verdade que você come. Não. Agora, quando a criança já é maior, já passou por essa fase de introdução alimentar, aí a gente tem que usar mais artimanhas, ir por um lado mais lúdico, ir pelo lado do convencimento, começar a oferecer esses vegetais, talvez de uma forma mais palatável, crocante, para ele se sentir mais atraído, até conseguir introduzir esse hábito e convencer os pais que eles também precisam ter essa alimentação. Exatamente. Entende? E eu acho que muito essa forma, como tu disseste, né? A maneira de oferecer de forma lúdica, mas também de preparar este alimento com a criança. Junto, muito bom. Né? Eu vejo que muito tem isso, assim. Eu me lembro até hoje de momentos na minha infância em que eu cozinhava com a minha mãe. Mãe, com vó. Exato, com vó. E não dava mais vontade de comer depois? Muito mais, exatamente. Porque era algo que tu fez ali junto com ela, né? E até hoje, quando eu vou cozinhar, algumas dicas vêm na minha cabeça da minha mãe falando, coloca isso, coloca aquilo, tempera desse jeito. E isso é muito interessante para a criança porque torna essa relação com o alimento uma forma mais prazerosa de vivenciar ele também, E um momento prazeroso, né? Exatamente. É a mesma coisa da alimentação que é um ponto que a gente também deve orientar os pais a pelo menos fazer uma refeição juntos, sentados à mesa, sem celular, que é difícil para os pais, né? O adolescente que vive grudado ali no celular. E esses pais, na hora do jantar, estão presentes ali? Realmente prestando atenção na alimentação, conversando com o filho, ou está cada um respondendo às demandas
do dia, as demandas da semana, escolher uma refeição no mínimo para fazer juntos, sentar à mesa, nada de comer no sofá, nada de comer na televisão. Ah, não, eu tenho que botar o meu filho ali no sofá, porque daí ele se distrai enquanto vê a TV e vai comendo. Então, combina um dia de semana e um dia do final de semana para fazer isso. Não precisa cortar total. Olha, agora o nosso momento vai ser assim, nós vamos cozinhar juntos. No dia a dia, dá para fazer isso todo dia? Não. Mas, ó, uma refeição por semana nós vamos preparar juntos, meu filho. Agora a gente combinou aqui que para nossa família mais unida a gente vai comer na mesa e conversar e dar risada e tal. E um dia por semana você vai poder comer ali na TV e um dia do final de semana também. Sabe? Perfeito. Então, não fazer chantagem, mas ter esses combinados. E assim daí todo mundo sai ganhando. E como tu havia comentado, né? O exemplo arrasta. A gente vê muito isso em restaurante. Muito essa relação, né? Dos pais ou responsáveis, ou a pessoa que está se alimentando com a criança. Eu já vi várias cenas. A pessoa no celular, a criança que a gente chama, entre milhões de aspas, fazendo birra. Por que ele tá ali fazendo birra? O que é aquilo? O que ele tá fazendo? Ele tá querendo conversar. Muitas vezes ele passou a manhã na aula, ou ele vai passar a tarde na aula, na escola, e ele quer conversar com os pais, ele quer essa atenção, afinal ele é uma criança, né? Sim, criança é demanda, né? Exatamente, Tem. e essa relação com a comida, a gente percebe muito isso, né? Que no momento que desliga o celular, está ali se alimentando, a gente tem um tempo para aquele alimento, né? E eu já, muitas vezes, e eu queria saber de ti, assim, no momento que a gente não está consciente da nossa alimentação, da forma que a gente come muito mais. Muito mais rápido, né? Se a gente está distraído, a gente come muito mais rápido, a mastigação não é a mesma. Então, a nossa digestão já não é a mesma, porque a gente vai engolindo ali tudo inteiro na ansiedade, né? Líquido, comida, mastigando menos, e isso interfere muito também. Uma prática que eu iniciei, porque eu era essa pessoa de ser extremamente ansiosa na minha relação com a comida. Então, de almoçar muito rápido, porque eu tinha hora para voltar. E não só pela hora para voltar, mas porque eu tinha que trabalhar logo. E às vezes a gente acha, eu vou aproveitar o horário do meio-dia, que daí Exato. enquanto eu tô almoçando, eu já vou respondendo o ali, WhatsApp. já vou fazendo as coisinhas, e é um momento sagrado. Exato, exatamente. Então, assim, o que eu tenho feito muito, e muitas vezes eu estimulo as pessoas à minha volta a fazer. Sentou na alimentação, sentou ali para se alimentar, no almoço, na janta, respira. Independente de estar com alguém ou sozinho. Independente. Respira, estou aqui, é aqui que eu vou fazer. Sentindo o sabor de cada alimento. Porque eu já me deparei algumas vezes que eu comia comida e pensava, meu Deus, não sei nem o que eu comi. Então, essa relação de estar ali, né, Aline? Eu acho que muito disso também. Desse momento pleno de estar ali com atenção. Exatamente, perfeito. Tanto que as crianças, eu vejo na escolinha. Esses dias uma criança chegou em casa com a boca... A minha amiga foi buscar a filha com a boca... Chegou em casa com a boca de feijão. Comeu feijão, aí na escola come. Em casa não come. Por quê? Até o exemplo dos amiguinhos arrasta. Perfeito. Até o tempo que eles têm ali de meio que comer sozinho e se sujar sem... Come, vamos rápido. Isso também faz a diferença. Exatamente. Na escola, as criancinhas, às vezes, elas têm mais tempo, atenção, não tá distraído com outras coisas, eles estão todos ali naquela confraternizaçãozinha. Na escola come, em casa não quer comer nada. Exatamente. Né? Então, o que eles fazem? Vai lá perguntar para a Pro. O que eles fazem? Que a tua filha chegou em casa com a boca suja de feijão e em casa não quer comer. Sabe? E eu acho que muito essa relação, que a gente está falando de um ciclo de vida, né? A criança, a sua relação com esse alimento e a forma que muitas vezes a família interage mostrando para ela esse alimento. Então, que é uma coisa boa, que não é errado comer a bolacha recheada, o sorvete, o picolé, mas que tem um momento para isso, que isso se torne a exceção, e como isso vai implicando ao longo da nossa vida.
Na fase adulta, a gente percebe tu muito mais, porque é o teu cotidiano de trabalho, talvez, essa relação conflituosa com a comida, né? Ai, hoje foi um dia maravilhoso, eu vou me mimar. Me mimei comprando uma comida diferente. E esse mimo, ele vai se tornando essa regra e essa relação. Muitas vezes eu tô triste, eu vou comer, eu tô feliz, eu vou comer. E essa relação, muitas vezes, que ela se conflita com esse alimento, né? Alguma dica simples para a gente se dar conta, para a gente opa, o que ela falou lá tem toda a razão, eu tenho feito isso no meu dia a dia. Procurar alternativas fora da comida. Hoje, eu tô cansada. Então, eu mereço, talvez, deixar essa louça na pia e lavar amanhã cedo. Eu mereço, ao invés de ir numa padaria comprar alguma coisa para eu comer, usar esse tempo e ir lá na casa daquela amiga que eu gosto, trocar 5 minutos de conversa. Eu mereço deitar no sofá hoje e esquecer aquele negócio que eu tenho que fazer e ver um filme. Trocar por outras fontes de prazer. Eu mereço, sei lá, fazer uma massagem, ter um outro momento com os meus filhos. Eu mereço fazer um jantarzinho aqui para mim e para o meu marido sabe, desligar e procurar outra válvula de escape. Eu mereço ler um capítulo do meu livro e pedir para minha mãe ficar com as crianças, para a Dinda ficar com as crianças. Então, usufrua das outras coisas que a vida te oferece além da comida. Sabe? Eu acho que isso é muito importante, essa tua colocação foi maravilhosa, assim. E a gente sempre fala, né? As escolhas saudáveis são aquelas que contêm esse equilíbrio dessa vida, né? Se a gente ter essa relação afetiva com a comida, ela também é prazerosa. Comer o bolinho da avó, ter esse alimento, ter esses momentos, mas também ter esse processo de autoconhecimento. Que tu consigas, no momento que tu planeja a tua semana, se autoconhecer também. Sim. E saber essas formas que a gente se mima, né? Então, ir passear no parque, na Via Verde, né? Nos caminhos que a gente tem aqui, sentar na praça e apreciar lá no balanço, contemplar, né? Eu acho que essa relação que a gente tem também com o nosso ambiente. E a cidade que a gente mora, né, Amanda? Hoje a gente mora numa cidade abençoada, maravilhosa, e a gente tem a oportunidade de ir em vários lugares da cidade que são seguros para fazer isso. Sentar, contemplar sem medo, sem preocupação. Então a gente tem que usufruir disso que a vida nos oferece aqui em Jaraguá. Exatamente. E a gente fala que existe um dia que é a segunda-feira, que é o Dia Internacional do Início da Dieta e da Atividade Física, né? A pessoa, ela comprou, porque tem que comprar roupa para ir começar a academia na segunda-feira, né? Não pode ir com a roupinha que tem lá. E é o Dia Internacional da Dieta e da Atividade Física. Ela se promete milhões de coisas, chega na quarta, já começa... E na quinta-feira... Sextou, então, sextou. Meu Deus, chega no domingo, a pessoa já tá com aquela relação, com aquele sentimento de culpa. E daí começa, segunda-feira agora eu vou procurar os Instagrams mais restritivos que tem, de dieta detox, de não sei o quê, começar com suco verde e já começa essa relação numa segunda-feira que era para ser leve. Eu sempre digo que segunda-feira é o melhor dia da semana, que é um novo dia de tu fazer história naquela semana, mas já começa com essa culpa, com esse peso, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que manter a motivação é difícil, e essa relação, a gente está falando aqui, não é de uma forma simples, não é simplório, ela é complexa. Alguma forma que tu aconselhas, que tu indicas na tua linha profissional de como manter essa motivação e evitar cair nessas armadilhas, essas soluções rápidas do dia a dia? Uma delas tu já deste, né?
que é a lista, que é esse Isso, planejamento. essa lista a gente pode estender ali para o final de semana. Isso. Entender o que vai fazer já no final de semana, entender onde vai se alimentar. Eu acho que isso é muito importante. Fazer boas escolhas, mesmo quando a gente estiver fora de casa. Claro, a gente não vai ser desagradável, né, Amanda, de almoçar na casa de alguém, ou não comer, mas dentro do possível, fazer as melhores escolhas. Hoje eu vou me permitir comer uma sobremesa, então eu vou comer uma comida de verdade na hora do almoço. Ao invés de pegar ali uma fritura no buffet, eu vou me alimentar de um pedaço de carne mais magrinho, dos legumes, do arrozinho, do feijão, e depois me servir com a sobremesa. À noite, fazer uma alimentação talvez um pouco mais leve, porque já abriu uma exceção na hora do almoço. Fazer essas pequenas compensações, né? Não, vou comer tudo ou nada. Vou comer ali o hambúrguer com a batata frita, o shake, o refri, a sobremesa e depois fazer o jejum até 24 horas. Não isso, mas saber fazer escolhas, porque depois que você sair desse almoço, você não vai nem se arrepender de não ter comido a fritura, porque passou e você está se sentindo bem, e nem se arrepender de ter comido o pedaço de sobremesa, porque você nutriu o seu corpo, comeu a sobremesa, ou vice-versa. Eu gosto tanto de comer ali na casa da minha avó, aquele franguinho frito, peixinho frito, esquinha frita. Come, abre mão da sobremesa, depois de 1 hora você nem vai se arrepender de não ter comido aquela sobremesa e vai se sentir bem, porque muitas vezes o efeito não vem só no domingo à noite, já vem de imediato, de estufamento, de mal-estar, aí a gente come, daqui a pouco dá aquele cansaço, acabou com o fim de semana, vai passar o resto do fim de semana ali deitado na cama, porque abusou, né? Até Isso o estresse, né? no final, né? Exatamente. E procurar novamente outras práticas, outras válvulas de escape que dão prazer. Começar um exercício físico, vai passear de bike, vai dar uma caminhada, convida uma amiga, convida o marido, convida a mãe, vai brincar com os filhos ali em lugar aberto. O pessoal não dá o valor, mas colocar o pé na grama, ter contato com a natureza, tudo isso nos faz relaxar e procurar menos o mecanismo de compensação voltado para a alimentação. Porque isso tudo faz parte de saúde, né? Com certeza. E a gente sempre fala, né, que essas dicas práticas, elas podem mudar completamente nosso dia a dia. Porque no momento que a gente come um alimento, né, que ele nos deixa assim, nesse sentimento de estufamento, nessa sensação de estufamento ou ruim, a gente tende, inclusive, numa somatória de escolhas, nos tornarmos, inclusive, mais estressados, né? Porque a gente está Claro. mais cansado, a gente não tem o mesmo rendimento, como tu havia comentado, né? Então, tudo isso é uma somatória de escolhas, no fim das contas, que a gente tem que escolher todos os dias quanto que vai dar essa somatória no fim das contas, né? E tem uma forma que a gente vai almoçar num restaurante ou próprio em casa, assim, alguma forma que a gente pode construir o nosso prato para entender ele, quanto de salada, quanto de proteína, né, ou de carboidrato? Gosto muito de fazer aquela divisão de metade de salada e os vegetais crus. E começar mesmo com a proteína e os vegetais crus, né? Até por uma questão de índice glicêmico ali, de a gente já não fazer pico glicêmico com uma alimentação pobre em fibras. Então, metadinha do prato ali dos vegetais crus, na outra metade a proteína, na outra metade um arrozinho e feijão, uma batata e um feijão, um aipim e um feijão. Ai, Esse perfeito. seria o prato exemplo. Ai, coisa boa. E a gente fala muito da água também, né? Como ela nos influencia Com certeza. positivamente no nosso organismo. A água, ela, nossa, desde os processos de detoxificação do fígado, hidratação, para as vaidosas, melhora da pele, do cabelo, da unha, também tem um cálculo de 35 ml por quilo de peso. Aí vai lá fazer o cálculo, 3 litros de água por dia. E agora, como é que eu vou fazer isso? Começa devagar.
tem a garrafinha, leva para os lugares, não consegue tomar o 3 litros, vai tomando cada dia um pouquinho gradual. Ah, mas daí eu tomo ali o 500 ml na academia, mais 500 quando eu lembrei. Não, o ideal é a gente tomando devagarinho, né? Tomar água ao acordar já uma quantidade um pouco maior, 300 a 500 ml em jejum, ajuda muito a reidratar, né? É barato, Claro. né? É uma técnica barata, ajuda a melhorar ali o funcionamento do intestino, que em consultório é uma queixa de 90% de pacientes. É um outro hábito que a gente deve colocar na nossa rotina. Perfeito, essa questão toda de gastronomia, né, que a gente está falando desse alimento funcional dessa forma, tem algumas escolhas que a gente pode fazer, algumas pequenas trocas. Tu já deu algumas dicas ao longo da nossa conversa, mas pequenas trocas que a gente pode fazer no dia a dia para tornar essa nossa rotina uma forma mais saudável? Gosto muito de trocas dentro da panificação. Hoje, trocar uma farinha de trigo por uma farinha, um mix de farinha sem glúten, uma farinha de aveia que já tem uma quantidade de fibra ali um pouquinho maior, ou incluir alguma fonte de fibra, uma semente de chia, uma farinha de psyllium, uma farinha de linhaça, para dentro das preparações, substituir o açúcar, né, um açúcar comum por um açúcar de coco, ou até por algum adoçante um pouco mais saudável, ou uma tâmara batida ali para adoçar, para diminuir o índice glicêmico dessa preparação. Gosto muito de trocar as farinhas para empanar, ao invés de comprar o nuggets do mercado, pega um peito de frango, moe no triturador ali com um alho, com uma cebola, já coloca uma meia cenoura ralada para dar uma cor, uma páprica, ao invés de fritar, passa ali numa farinha de aveia para empanar, num flocos de amaranto, assa no forno ao invés de fritar. Então, essas trocas que a gente faz, que são mínimas, pensa o quanto de conservante, que hoje, para mim, pior do que o açúcar, pior do que qualquer tipo de gordura é o conservante, porque o açúcar a gente ainda sabe mais ou menos quanto tempo fica ali no corpo, né? Vai lá, queima, faz um exercício, compensa com um pouco mais de fibra. E esse tanto de conservantes e corantes que tem, Amanda, dentro do que a gente compra ali da caixinha. Então, é mais sobre isso. Procure fazer mais as suas alimentações, as suas refeições, a sua alimentação dentro de casa. Perfeito. Ah, um bolinho de carne, um hambúrguer que compra de mercado, daí vai ler os ingredientes. Aprenda a ler os rótulos do que você está comendo, né? Aí vai lá, usa o shampoo Natureba da babosa e tá se entupindo de conservante. Hambúrguer, pega ali a carninha moída. Ah, pode até pegar uma carne um pouquinho mais gordurosa, que é mais em conta, mas você sabe que ali só tem carne, que você vai temperar com a sua cebola, com o seu alho. Esquece aqueles temperos prontos, quinor, tal, tal, tal. Hoje a gente consegue temperos baratos em casa de produtos naturais no mercado. Um açafrão, que é o anti-inflamatório mais poderoso que a gente tem na terra, já começa a colocar isso na sua alimentação, sabe? Então, fazer em casa e tentar pelo mais natureba possível, que vai ficar muito mais gostoso desses que a gente compra. Ótimo, com Próprio suco certeza. para refrigerante, né? Pega uma água com gás, dá uma caprichada ali, fim de semana faz um drink sem álcool, espreme uma laranja dentro, pica uma rodela de pepino, um alecrim, espreme um pouquinho, amassa um pouquinho de hortelã, vai ficar uma delícia. Olha só Muito quanta melhor do que dica boa, né? muito melhor do que um refrigerante. Exatamente. Né? E eu acho que tudo isso é dar um novo sentido para o alimento, né? Sim, a gente não está retirando, a gente está substituindo. E aí que entra muito essas técnicas de gastronomia funcional também, né? É, perfeito. E tem alguma coisa ou algum alimento, um snack que a gente fala, tem algum snack saudável que quando eu quero sentar para olhar um filme, ou eu preciso carregar alguma coisa na minha bolsa para qualquer caso de emergência, tem ali, eu posso comer, que não seja a rotina, mas que ela me auxilie naquele processo? Ó, o filme combina muito com pipoca, né?
aí a gente não vai tirar a pipoca do filme, a gente vai preparar a pipoca de um jeito mais saudável. Ao invés de pegar de novo aquela de micro-ondas que demora o mesmo tempo da panela, a gente vai ali, sabor queijo, tal, 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 pega a pipoca, coloca num refratário de vidro com um pouquinho de água e leva ela para estourar no micro-ondas, Olha só. que aí ela fica sem gordura, e depois dá para temperar com lemon pepper, outro dia com uma páprica defumada, outro dia com uma levedura nutricional que vai dar esse gostinho de queijo. Ai, mas ela não fica tão crocante. Aí você vai treinando o seu paladar, porque ela vai estar temperada com outro temperinho ali. Pode botar um fio de azeite de oliva para grudar um pouco o tempero depois que ela estourou. Pode, porque o azeite de oliva hoje ele é um ótimo antioxidante, usado de uma forma consciente, né? Então, ter essas artimanhas de saber preparar o mesmo snack, Exato. sabe? Para levar. E para levar na bolsa, às vezes até um chipzinho desidratado, que a gente compra em produtos naturais, que é uma forma mais saudável de fazer. Ou, né, fruta Alguma castanha uma também. castanha, pode fazer até em casa, às vezes quer alguma coisa mais diferente, pegar a castanha, mergulhar num chocolate 70, que já é um chocolate mais saudável, que aí já tem uma carinha de chocolate, bota um fio de mel para adoçar, então não precisa tirar e realmente substituir. Ai, que legal, muito bom, muito obrigada por todas as dicas. E para finalizar, a gente tem uma pergunta que ela já é nossa aqui do podcast, já tem essa cara e a gente adora ouvir das pessoas sobre isso, né? O que é viver bem, afinal, para você? Viver bem, primeiro, é se sentir bem, é se sentir disposto, estar de bem com a sua família, estar de bem no seu trabalho, estar bem com o que você olha no espelho. Às vezes você olha no espelho e acha que você está magro, mas por dentro você está detonado, não consegue dormir, não tem energia. Então, ter essa energia. E não é só se alimentar bem, Amanda, é ter uma noite de sono, é estar clinicamente bem, como a gente fala. Não tenho nada de exame alterado, mas eu estou me sentindo indisposto. Então, é isso. Ter uma boa noite de sono, manter uma hidratação, estar bem com as pessoas que você vive. E, claro, falar coisas bonitas, falar coisas positivas, ter pensamentos positivos, isso também é ter saúde, não só se alimentar. Toda essa questão da espiritualidade, né? Da espiritualidade. Então, é sobre isso. É sobre você estar bem, é sobre você se sentir bem, fazer o bem e pensar o bem. Perfeito, muito obrigada. Muito Obrigada por pelo estar aqui com a convite, gente. foi muito legal. Ai, foi maravilhoso, aprendi muito. Tenho certeza que quem está nos escutando também aprendeu muito sobre como se relacionar com a comida. A gente viu hoje aqui que a alimentação saudável, ela não vai se tratar de privação, né? A gente não está privando alimentos, mas a gente vai fazendo escolhas saudáveis ao longo da vida que ela se torna uma somatória. E são essas escolhas que fazem com que a gente viva mais, mas não apenas contando anos. A gente vive melhor, porque é assim que a gente quer chegar na nossa longevidade. Muito obrigada, Aline. Obrigada, Amanda. E obrigada. Até mais.